Boa tarde a todos. Pedindo a nosso Senhor Jesus a paz em nossos corações, buscando os amigos espirituais que nos acolhem, que nos ajudem a nos equilibrar perante os nossos próprios pensamentos, que possamos estender os nossos pensamentos para uma zona de fixação superior, onde vibra luz, onde vibra o amor, a caridade, que entendamos todos esses conceitos de uma forma mais ampla e passamos a segui-las nos atos mais simples de nossas vidas, de nossas existências, em nossas caminhadas. Senhor, não nos esqueça de nós. Acorda-nos, Senhor da vida. Muito obrigado, que assim seja. Bom, pessoal de casa, boa tarde novamente. A gente está aqui no salão do nosso refeitório, fazendo uma transmissão diferente hoje, tá bom? Hoje a gente vai transmitir em duas partes o estudo, e parte 1, parte 2, tá bom? Assistiu a parte 1, já pode assistir a parte 2. Então, vamos lá, pessoal. A gente dando sequência aos nossos estudos do Fonte Viva. Vocês estão cansando de me ver? Não é que a gente tem uma escalinha, né, de trabalho. São 3, os outros 2 estão no departamento médico, então sobrou pro reserva. Boa tarde. Bom, a gente está estudando então Fonte Viva, capítulo 144, tá? A gente está na sequência, cada semana a gente faz um capítulo. O capítulo de hoje intitula-se Ajudemos a Vida Mental. Então, o Emmanuel, o orientador do Chico, que é o autor espiritual desse livro, ele nos diz o seguinte: ajudemos a vida mental. Ele não diz ajudemos a nossa vida mental ou ajudemos a vida mental do outro. Por que será que ele não está apontando para uma direção? Porque ele está chamando a vida mental de uma maneira coletiva. Então não é a minha, não é a sua, é a nossa. A minha vida mental interfere na do outro? Sim. Uma coisa bem óbvia, né? Mas a gente às vezes trata isso de uma maneira ainda infantil. Não sei se vocês concordam. Quando a gente conhecendo a nossa atitude, sabendo que aquela nossa atitude não é uma boa atitude, não é uma coisa positiva para a gente fazer. Por quê? Porque ela vai prejudicar alguém, porque ela vai transformar a vida de alguém de uma maneira negativa, pejorativa, ou ela vai transmitir amargura, rancor. Eu não estou nem usando assim palavras mais pesadas, as mais básicas assim. A gente sabendo que isso pode promover isso para a pessoa, mesmo assim ainda fazemos. Hoje de manhã eu estava vindo do centro do trabalho e eu estava no carro assim, comecei a reclamar com a Fernanda de umas coisas e ela desviando o assunto. E eu comecei a reclamar de umas coisas para ela e ela desviando o assunto. Teve uma hora que ela só me olhou assim, eu falei assim: entendi. A gente faz palestra e erra do mesmo jeito. Estou abrindo o coração, então não adianta a gente pensar assim: eu não erro, eu sou bom. Não é, gente, todo mundo erra. Quando a gente tem a consciência do que está fazendo, aí isso pode ter dois viés.
Dois grandes caminhos. Ou eu caio num arrependimento profundo, uma culpa que vai me prejudicar muito, ou eu procuro fazer melhor. A próxima vez eu não vou fazer isso, eu vou mudar essa situação. Então, a minha vida mental só existe porque existe a vida mental dos outros. Então, as vidas mentais, elas se entrosam. Oi, Marta. Oi? Claro. Eu não estou te ouvindo, você fala mais. Claro. A Marta perguntou se a pessoa desencarnada, o que ela pensa também interfere. Da mesma forma, eu diria. Porque nós nos interligamos pelo pensamento, pela sintonia. Então, o que a gente pode fazer pela pessoa desencarnada? Por exemplo, oração, prece. Pelo pensamento, a gente atrai. Se você está demonstrando coisas positivas, mudanças de atitude, essa pessoa, ou são os dois caminhos, ou ela vai buscar a mudança, ou ela vai continuar na rua de amargura. Se ela for continuar numa rua que não está condizendo com a sua, mentalmente vocês se afastam. Entendeu? Basicamente é isso. Mesmo os desencarnados. Funciona do mesmo jeito. Então nós temos assim, dentro desse pensamento do Emmanuel, olha onde é que ele foi buscar esse título. Ajudemos a vida mental, né? Pensemos na vida mental como um coletivo. Ele foi buscar numa passagem que está no Evangelho de Mateus, que diz: e seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Vou repetir. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Isso está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 25. Bom, há 2000 anos, o mundo não tinha as proporções que ele tem hoje. Não mudou, né? Não, mudou. A percepção do homem mudou. Porque o homem só se entendia no mundo onde ele vivia. A gente pode até usar isso como metáfora hoje, mas não é, eu estou sendo direto, tá? Então, por exemplo, o povo que vivia ali no Oriente Médio, naquela região da Palestina, ele só entendia aquilo como mundo, não tinha outro mundo para ele. Ele ouviu falar um dia que existia uma cidade grandiosa chamada Roma. Era longe para dedéu. Não se ia a Roma. Por isso que o dilúvio que atingiu o mundo para ele naquela época. O dilúvio É um dilúvio igual que foi passando agora em Minas Gerais, Bahia e companhia. é bem possível. Grandes proporções em extensões de terra, mas para eles, com a visão de mundo, Isso. qualquer mundo. É bem possível. Aliás, Kardec trata desse assunto, falando do dilúvio no livro A Gênese. Porque o mundo era um mundo assim, restrito, né, gente? Pelo menos as percepções, né? Das pessoas que viviam lá. Então, quando o Mateus escreve que seguia uma grande multidão, a multidão vinha da onde? Vinha da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Decápolis eram 10 cidades, Deca é 10, né? Vem 10 cidades que ficavam do lado direito do lago de Cafarnaum. Judéia para baixo, Galiléia para cima, Jerusalém para a esquerda. Então, ele está quase que ele está demonstrando assim os pontos cardeais, sabe? Ou seja, o mundo inteiro, quanto multidão, seguia Jesus. Aliás, o mundo inteiro ainda segue Jesus, segundo o que a gente entende, né, por seguir Jesus. É interessante esse ponto, porque a gente tem que entrar no conceito de multidão, né? Ele falou em multidão, ele usou a palavra multidão.
O que a gente entende por multidão? Como é que a gente entende multidão? Um monte de gente. Todo mundo pensa igual na multidão? Tá, mas e o propósito? O propósito é dizer que há uma grande quantidade de pessoas comuns. Grande quantidade de pessoas comuns. É isso que você falou? Não? O quê? Não necessariamente com os mesmos propósitos. Vamos pensar sobre isso. Vamos citar, por exemplo, uma manifestação política em favor dos direitos do homem negro. Uma multidão que está fazendo uma reivindicação pelos direitos do homem negro, ok? Tem uma multidão com esse propósito. Eles estão fazendo uma reivindicação. Tem alguém lá que não se compadece com a causa negra? A não ser que tenha outros propósitos escusos, não é? Nós vamos entrar nisso. Mas a multidão, ela tem um propósito. Quando Jesus chegou em Jerusalém, na fatídica semana da Páscoa, como é que a multidão recebeu Jesus? Isso é uma festa católica. Foi num domingo de Ramos. Os ramos simbolizam o tapete estendido para que Jesus passasse, porque eles estavam reconhecendo ali em Jesus o Messias, né? Lembra? Mundo pequeno, ninguém sabia muito quem era Jesus, sabia que ele tinha feito um monte de milagres, mas as pessoas não tinham ouvido ainda Jesus dizer: olha, largue todos os seus bens e me siga. A vida espiritual é muito mais importante para a gente. Use bem o que você tem materialmente para que você consiga transformar a sua vida espiritual. Se você se apegar demais aos bens materiais, aí está o teu tesouro. A multidão estendeu os ramos, não conhecia Jesus, conhecia alguma coisa, né? Não tinha correio, não tinha WhatsApp, não tinha nem sequer fake news, não tinha nada disso. Então a coisa corria de boca em boca e era difícil. Pessoa para caminhar 30 quilômetros tinha que ter saúde, caminhar num lugar insalubre, então não ia, as notícias demoravam para chegar. Ou tivesse uma mula, era uma pessoa de posse. Então assim, estenderam ramos para Jesus, era assim a multidão. Ele passou uma semana pregando dentro de Jerusalém, é uma festa judaica. A festa de Páscoa é talvez a festa mais conhecida, não só, é que a gente vive num país profundamente ainda enraizado com as crenças católicas, mas a Páscoa, ela é hebraica, originalmente hebraica. Jesus era um hebreu. Os conceitos são hebreus. É que o mundo católico cristianizado depois da chegada de Jesus, ele, não por Jesus, mas modificou muita coisa nessa história da Páscoa. Ele incorporou, né? Muita coisa do paganismo, muita coisa do judaísmo. Virou uma bagunça. Virou uma bagunça, mas a questão da Páscoa era uma questão completamente diversa do que a gente entende hoje. Completamente. Então, para a gente entender qual era aquele momento, a gente precisa refletir, não é fácil, tem que estudar, tem que entender isso. Chegou lá, Jesus passou uma semana com aquele povo, uma semana vivendo com o povo dele, com o povo hebreu, ensinando e falando dessas coisas. Ele tirou vendilhão de templo, ele foi olhar a viuvinha pobre jogar 2
2 moedinhas no gasofilácio do templo, e ele diz aquela lá doou mais do que todo mundo, ninguém entendeu, os apóstolos não entenderam. Isso está na nossa codificação espírita. Quando vem Humberto Campos, André Luiz, Emmanuel, eles vêm contar até com um tom sarcástico, quando eles contam essas histórias. Os apóstolos não entenderam bem, demorou um pouco para cair a ficha, e tudo isso aconteceu. Aí, com a revolta do populacho, perante aquilo tudo que Jesus estava propondo, os senhores, que eram os mandatários sacerdotais, o que fizeram? Se uniram ao poder de Roma, que era o poder político, administrativo, e pediram a crucificação de Jesus, ao que foram plenamente atendidos e rapidamente, tá? Não demorou. Vamos falar um português muito claro. Jesus passou uma semana provocando uma balbúrdia dentro de Jerusalém, fazendo o povo pobre, que é em grande esmagadora maioria, se revoltar contra os governantes, se revoltar contra o sistema que governava Jerusalém. E aí ergueram 3 cruzes, né? Nós vamos crucificar 3 aqui. 2 eram ladrões comuns, né? 2 eram ladrões comuns, e o terceiro ficou assim para escolher entre Jesus e Barrabás, né? Barrabás é um nome interessante, porque nós falamos disso acho que semana passada, né? Quando se fala eu não lembro, eu fiz tanto estudo que eu não lembro, mas quando você vai falar o sobrenome de alguém, você usava naquela ocasião denominação da onde ele era, da cidade que ele vivia, ou o nome do pai. Então era, por exemplo, Daniel, filho de Cantídio. Cantídio é meu pai. Então era assim, ou Daniel de Ribeirão Preto. Esse era o sobrenome. A palavra para a origem é bar, e Abá quer dizer de alguém, é indeterminado. Então Barrabás significa filho de alguém. Vocês entenderam? Existe uma possibilidade muito grande da figura de Barrabás nunca ter existido, de não ter sido uma pessoa. O que nós estamos dizendo? Que a crucificação de Jesus já tinha hora e data para acontecer, porque a multidão determinou. Os governantes só conseguiram ter a força quando a multidão mudou de lançar ramos para que Jesus entrasse, que era uma profecia bíblica, Antigo Testamento, para pedir a crucificação do homem santo. Só que a proposta dele ninguém tinha entendido. As pessoas não compreendiam, ou se compreendiam, não queriam. É muito comum a gente não querer, né? Então, esse é o conceito de multidão. Mas a gente vê no Evangelho comumente